Eu vou continuar ainda dando sequência à questão da legislação, porque chegou uma pergunta aqui bastante interessante em relação ao nosso país, sendo laico, ele crê na existência de Deus. Eu acho que foi isso, ele crê ou permite, no caso, que sejam feitas essas celebrações, cultos, missas e etc. A pergunta foi mais ou menos nesse sentido, né? E aí a minha resposta é o seguinte: sim, nosso país é intitulado monoteísta. Ele, na verdade, ele não toma partido em relação à religião, é livre a escolha de crença, de culto. Aqui há liberdade. É diferente de um país, por exemplo, muçulmano. Então, só existe um único credo permitido. Aqui no Brasil não há isso. Tanto que nas nossas cédulas, tem gravado em todas as cédulas a menção Deus seja louvado, né? Então, só para esclarecer esse ponto, tá? Quando fala país laico, laico quer dizer leigo, tá? Ele não toma partido em relação à religião, e conforme eu já mencionei na Constituição Federal, né, o artigo 5º, inciso 7 dela, ele permite esse tipo de trabalho, né, e se faz necessário. Inclusive, por ser Estado laico, o que acontece? Esse trabalho ele acontece porque há um interesse público, há um interesse comum. Não prevalece, o capelão não está indo lá para, por exemplo, conseguir fiéis para determinada igreja. Não é esse o trabalho, né? Ele está gerando um benefício para a instituição a partir do momento que tem um profissional que está fora do eixo, ou pela bebida, ou de repente problema de relacionamento, convivência, um problema em casa, e o capelão consegue restabelecer esse profissional através dessa assistência. E aí, para ficar bem claro, tá? Eu já estou respondendo, inclusive, a pergunta que me fizeram: qual a diferença entre assistência religiosa e a assistência espiritual? A assistência religiosa, só para ficar bem claro, é a questão dos ritos que acontecem, ou no caso, os cultos ou a missa, né? Pode ser feito por um pastor, por um padre. Normalmente outras crenças também têm capelania, só que como a maioria dos internos, tanto em hospitais como nos presídios, nas instituições militares ou policiais, como a maioria são do credo evangélico ou católico, normalmente católico, né? A pessoa se intitula, eu sou católico, a grande maioria. Então, por isso que tem o padre e depois o pastor, tá? E as vagas, na verdade, elas são limitadas, e aí então abre-se para outros, mas o Estado é laico, tá? Ele não toma partido, e ele autoriza que aconteça esse tipo de assistência religiosa e espiritual, e deixando claro, religiosa está atrelado a ritos, e espiritual, fortalecimento do espírito, tá? Palavra de ânimo, de conforto, tá? Elevar a autoestima da pessoa. Tirar a pessoa daquela situação que ela se encontrava, de desânimo total, sem esperança nenhuma, renovar essas esperanças. Então, só deixando claro, e eu já estou respondendo essa pergunta da diferença, no caso da assistência religiosa para assistência espiritual. O capelão, na verdade, ele entra com essas duas assistências, porque é pela fé, né, através da fé, que ele consegue levantar a pessoa e fazer a pessoa se desconstruir daqueles conceitos errados que estavam levando ela à ruína, que estavam fazendo ela perder a produtividade dela, perder a família, perder muitas vezes o emprego, muitas vezes a pessoa que está encarcerada porque
perdeu o juízo, e através da palavra de Deus ela vai restabelecendo, ela vai ganhando um caminho novo. Então ela se desconstrói para se reconstruir, né? E eis que tudo se faz novo na vida dela, o Espírito Santo renova, tá? Então havia me feito a pergunta sobre a diferença do pastor e do capelão. Eu acho que eu já respondi de certa forma, que o pastor ele cuida do rebanho, enquanto que o capelão ele faz um trabalho um a um trabalho isolado. Então essa é a grande diferença. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa interessante. Eu acho interessante falar sobre isso. Normalmente as pessoas falam assim, poxa, mas capelania não está previsto nos dons espirituais, né? Ministeriais, melhor dizendo. Lá em Efésios 4:11, cita sobre os dons ministeriais, tá? Então Efésios 4:11 diz: e ele deu uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e outros como pastores e mestres, né? E aí a pessoa fala, mas e capelão, né? Qual é a diferença de um e de outro? Na verdade, além desses também, se vocês procurarem lá na 1 Timóteo 3, tá? No verso 2, vai estar falando sobre o bispo e presbíteros, tá? E no verso 8 vai falar sobre diáconos, tá? Então, esses papéis não se confundem. O apóstolo é aquele que saiu como um missionário para abrir igreja na época de Jesus, os 12, mas Paulo saíam para abrir igrejas e fundaram igrejas, né? Hoje a gente vê em algumas denominações usar a palavra apóstolo. Apóstolo é por quê? Porque abriram igrejas, então eles levam esse título de apóstolo, né? Mas é um líder. Os profetas aqueles que falavam de algo que assim diz o Senhor, e aquilo se cumpria, né? Então esses são os profetas que falavam algo e revelavam algo, e aquilo vinha e se cumpria. Já o pastor, ou melhor, o pastor ele já tem aquele que vê tudo, aquele que cuida, aquele que está sempre atento, né? É por isso que ele cuida das ovelhas, por isso que nós chamamos, né, o rebanho, né, os irmãos da congregação de ovelhas, e tem o pastor, que é o que cuida, tudo vê, está sempre preocupado com um e com o outro. Então são papéis distintos. Mestres são aqueles que ensinam, né? Na escola dominical normalmente é um mestre, é um doutor da lei, aquele que conhece tudo. Nós capelães, eu vou colocar mais da seguinte forma: tem um ministério, por exemplo, dos evangelistas, né? Aquele que sai para evangelizar, pregar o evangelho. Só que o evangelista ele tem uma missão, de certa forma. Ele está evangelizando e está trazendo para o rebanho aqui, do pastor dele. Então tem essa ligação. Já vamos dizer assim que o capelão esteja abaixo de um evangelista. Ele está fazendo um evangelismo, sim. Só que a capelania ela tem uma visão diferente. Ela tem uma visão que ela não vai se apegar a denominações, ela não vai se apegar a placas, ela vai fazer o bem sem olhar a quem, e vai falar do amor de Deus, vai falar do plano de salvação, mas a pessoa ela vai buscar o caminho dela. Então é colocar a capa, é colocar o amor, é colocar Cristo na vida da pessoa, e a pessoa vai ficar marcada, selada por esse ato de caridade, esse ato de compaixão, esse ato de amor, e isso vai marcar, porque a pessoa vai ver, nossa, como no caso do bom samaritano, passaram os religiosos e fizeram vista grossa. De repente, o bom samaritano passou, assistiu à necessidade, fez o encaminhamento necessário, que é o trabalho que o capelão tem que fazer. Ele faz o encaminhamento necessário e ele fez a parte dele. Está feita a parte dele. É interessante saber que não pode ficar esperando
Isso vai me garantir a salvação. Não, isso vai te garantir a recompensa sim, mas você não pode ficar pensando nesse sentido, tá? Então eu queria deixar claro essa parte, esclarecer a diferença do pastor, esclarecer a questão do Estado laico, tá? Que tem legislações que permite, mas essa atuação, ela gera um benefício, ela gera um benefício, ela gera produtividade. Eu tinha até que uma relação que falava, eu vou até ler aqui para que vocês vejam, inclusive quero fazer uma recomendação. O livro do capelão é esse aqui, olha, tá? É um manual completo, é o que há de mais completo em termos de capelania, tá? Então, meus estudos são baseados nesse livro, tá? Embora eu sou capelão pela Cristopol, eu trabalho dentro das diretrizes da Cristopol, não é como eu quero, é como a entidade coloca, é dessa forma que nós agimos. Então, mesmo hoje, eu dentro da minha base, eu faço o trabalho de capelania junto aos meus parceiros de farda, eu trabalho dentro de um script, eu não saio daquele script, com exceção do aconselhamento, que é muito pessoal, e a questão dos direcionamentos que eu tenho que fazer. Às vezes tem que direcionar, vai por uma situação de psicólogo, de assistência social e tudo mais, a gente acaba fazendo. Eu costumo falar, a gente fala de assistência espiritual, assistência religiosa, mas quantas não são as vezes que você tem que entrar com uma assistência? Não deve, porque se você for fazer isso com todo mundo, você vai se quebrar. Mas seu coração se move muitas vezes, e aí você entra com uma assistência de entrar com um alimento, de dar um amparo ali. E isso aí é muito importante citar aqui. Então tá, foi esclarecido isso. Eu vou para a próxima pergunta agora. Vamos ver qual vai ser a próxima aqui agora. Vamos continuar.